Olá, bem-vindos a mais um shiur da nossa série, a Biblioteca Judaica. Estamos avançando na história, estamos avançando na nossa história, no conhecimento da cultura judaica e da transmissão da Torá desde o Har Sinai até os dias de hoje. Chegamos no shiur passado à era dos Rishonim. Os Rishonim, os primeiros, que não são realmente os primeiros, mas são os que vieram antes, marcam a época da Idade Média, lá pelo ano 1000 até mais ou menos o ano 1500. Explicamos como o povo judeu começou a se dispersar, já não está mais concentrado na Babilônia, está em vários centros, novos centros. Centros que precisam de novas lideranças, novas definições da Halachá, uma nova literatura judaica. Esses centros se dividem na Itália, em Ashkenaz, no oeste da Alemanha, no norte da França, na Espanha, no norte da África, no Teimã e em alguns outros lugares, mas esses são os principais. Não vamos conseguir abordar todas as épocas e todos os lugares de uma vez só. Então, a partir de agora, vamos seguir um caminho um pouquinho diferente. Vamos andar em uma trilha, ver os sábios da dinastia chamada de a dinastia Sefaradi. A dinastia que se desenvolve no norte da África e na Espanha, avançar algumas centenas de anos na história, depois voltamos aos nossos irmãos, os Ashkenazim. Então vamos lá. A Torá no norte da África começa a se desenvolver principalmente na cidade de Kiruan. Para quem conhece, Kiruan é uma das cidades mais importantes do norte da África. Por que uma das cidades mais importantes do norte da África? Porque é uma das cidades mais importantes para o islamismo. Para o judaísmo também foi uma cidade muito marcante. Lá se desenvolvem as grandes novas yeshivot. Nela atuaram talvez os dois primeiros grandes rabinos dessa época. Rabbeinu Hananel, na verdade Rabbeinu Hananel é o filho. Rabbeinu Hushiel, o primeiro, que foi continuado pelo seu filho Rabbeinu Hananel, e por outro lado Rabbeinu Nissim. Tanto Rabbeinu Hananel quanto Rabbeinu Nissim receberam o título de Gaon. Rabbeinu Hananel, Gaon, e Rabbeinu Nissim, Gaon, apesar de que eles não serem Geonim. Quem sim foram Geonim, se você sabe, muito bem. Se você não sabe, cheque na nossa série, alguns shurim para trás, a Era dos Geonim. Esses sábios eram sábios enormes e realmente marcaram a nossa história, definindo uma forma original, fantástica e muito profunda do entendimento do Talmud. Para quem está um pouco familiarizado com a página do Talmud, o Daf da Gemara, temos do lado, assim, em letras bem pequenininhas, em alguns dos tratados do Talmud, o comentário às vezes de Rabbeinu Nissim e na maioria das vezes de Rabbeinu Hananel. Esses comentários são comentários claros, precisos e muitas vezes fundamentais para a compreensão do Talmud e da Halachá até os dias de hoje. Uma outra personalidade que vem a ser talvez a personalidade, difícil falar a mais importante, mas o patriarca da forma de estudo e definição da Halachá da escola sefaradita é ninguém mais, ninguém menos do que Rabbeinu Yitzhak Alfasi. Alfasi, no árabe, quer dizer da cidade de Fez. Apesar de que Urif, Rabbeinu Yitzhak Alfasi, não nasceu na cidade de Fez. Ele nasceu em outra cidade, num forte perto da cidade de Fez, mas a sua família era da cidade de Fez, e tem quem diga que inclusive ele ensinou na cidade de Fez. Rabbeinu Yitzhak Alfasi estudou com Rabbeinu Hananel e Rabbeinu Nissim Gaon, e muito rapidamente ele foi subindo no seu patamar e se tornando talvez o maior sábio da geração, com certeza naquela região. Rabbeinu Yitzhak Alfasi, Urif, ele se torna o que a gente chama de Gdolador, o maior rabino da geração, e inclusive ele aplica isso na prática. O seu tribunal é um tribunal que tem uma autoridade que durante muitos e muitos anos não tinha, inclusive de aplicar castigos práticos ou tomar medidas que a gente conhece só do tempo do Talmud. Tão aceito, tão forte e tão unânime era o Urif. Mas a grande obra do Urif, a grande colaboração do Urif para o povo judeu, para a Torá e para a história toda, é em sua grande obra. Na verdade, se a gente parar para pensar, temos um grande problema nesta época. O problema da Halachá. O povo judeu já não está concentrado em um lugar só, e temos a necessidade de cada comunidade de definir a Halachá, de saber como fazer o judaísmo na prática. Agora, a fonte de todas as nossas leis é o Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia. Mas quem já estudou alguma vez o Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia, vê que para a pessoa realmente conseguir extrair desse texto o prático, ele tem que ser uma pessoa muito erudita, muito sábia, muito esclarecida
e muito elevada espiritualmente também. O Talmud Bavli não é simples, ele é muito complexo e muitas vezes as passagens são contraditórias e tem que saber como conciliar entre duas passagens, saber qual delas fica, qual delas não passa a ser a halakha prática e assim por diante. E esse problema é um problema muito sério num mundo onde os meios de comunicação são muito fracos. Não temos, já explicamos algumas vezes, não temos como mandar uma carta para perguntar, será que o nosso frango que foi aqui abatido, será que a shritá dele foi kasher ou não é kasher? Porque o frango, até a resposta aí, a resposta voltar da Babilônia, onde qualquer outro centro de Torá, o frango já não está mais aqui faz tempo, ou qualquer outra pergunta. Precisamos de respostas rápidas e imediatas. Na verdade, o Talmud, ele apresenta algumas dificuldades. A primeira deles é que ele não tem uma conclusão clara da halakha. A segunda delas é que ele é em aramaico. Não é a língua mais falada. Talvez era a língua falada na Babilônia, no tempo do Talmud, mas hoje em dia o aramaico não é a língua popular. E a terceira e última é que ele engloba dentro dele várias e várias passagens que não necessariamente são diretamente ligadas à halakha. Rabbeinu Yitzhak, ele reconhece, ele sabe enxergar esse problema e resolve que ele vai construir, ele vai fazer uma obra monumental, enorme, que realmente vai abrir caminho para toda a literatura da halakha até os dias de hoje. Por um lado, temos que resolver o problema. Por outro lado, não queremos perder a forma de estudo. O Talmud Bavli, para quem escutou os nossos shiurim, sabe que ele não é construído aleatoriamente de uma forma tão a priori confusa. Assim, ele tem que ser feito para desenvolver a forma de pensar e a forma de estudo do povo judeu. Então, o Rif, Rabbeinu Alfasi, ele está aqui num dilema. De um lado, eu quero clarificar, por outro lado, eu não quero perder a qualidade do estudo. E o Rif decide fazer algo incrível. Ele simplesmente resume. Ele sintetiza todas as passagens do Talmud que são a halakha prática, que são a lei prática. Muitas vezes ele vai copiar não só a conclusão do Talmud, que diz a lei, mas também o motivo para que a gente possa comparar esse caso com outros casos. Eu vou explicar um pouco melhor. Pensem que o Talmud tem uma discussão de talvez 2 páginas sobre o horário correto de falar o Kriyat Shema. Temos lá a opinião de Rabi Meir, por exemplo, de Rabi Yehuda, e assim por diante, discorrem, vai, perguntam, trazem provas, tiram as provas, e assim por diante. No final das contas, quem lê toda a passagem, e aí, no final, o que ficou? O que eu tenho que fazer? O Rif copia o trecho da Gemara na linguagem da Gemara, no aramaico, com os verbos, e realmente uma cópia das linhas relevantes, e saiba, daqui, essa passagem é a passagem relevante na prática. Na verdade, quem parar para pensar, vai ver que o Rif não escreveu um livro popular, para que todos possam usar. Ele escreveu um livro para rabinos, para que o rabino de cada cidade saiba abrir o Rif, saiba abrir o resumo dele do Talmud e falar, então essa é a conclusão, eu já sei o que responder para aquela pessoa. Dessa forma, por um lado, ele ainda mantinha o estudo e a forma original do Talmud babilônico, mas por outro lado, ele já aproximou o mundo todo o mundo judaico, à definição da halakha. O Rif, como dissemos, se torna uma base fundamental na halakha do mundo judeu de forma geral e na halakha sefaradita em especial, todos que vieram depois. Inclusive Rambam, Rabbeinu Moshe Ben Maimon, que vamos lembrar mais para frente, partem da conclusão do Rif. São baseados no Rif. Às vezes eles vão discutir com a definição halakhica, a definição legislatória do Rif, mas o Rif ele é ao concurso, ele é unânime, ele tem um patamar que talvez nenhum outro conseguiu ter. Ele é chamado de Rabbeinu Agadol, o nosso grande mestre. Na verdade, o Rif foi o primeiro que resumiu o Talmud na prática, numa forma de vida. É verdade que o Rif só fez isso nas leis relevantes ao tempo dele, ou seja, o Rif, como dissemos, mora no norte da África, o povo judeu não está na sua terra, o Beit HaMikdash não está construindo. Muitas das leis relevantes a korbanot, a sacrifícios no templo, ou a pureza e impureza, não são relevantes nos dias do Rif, inclusive leis relevantes à terra de Israel, como a Shemitah, o ano sabático, ou outras leis que talvez hoje quem mora na terra de Israel sim conhece, para o Rif não fazem parte do dia a dia. O Rif teve que priorizar e escolheu resumir e escrever sobre as halachot que precisavam ser usadas na época dele. Por isso, apesar de ser uma obra monumental que resume 4 das 6 partes do Talmud, 4 dos 6 Sidrei Mishnah, ainda assim não é uma obra que envolve toda a Torá. O Rif, atrás dele, ele cria uma escola, vários alunos,
Na próxima vez, vamos lembrar 2 desses grandes alunos. Aos 75 anos, o Rif tem que fugir do norte da África. Ele vai para a cidade de Alicena, ou hoje conhecida como Lucena, na Espanha. E lá ele cria novamente a sua yeshiva, começando de forma talvez mais do que oficial, o judaísmo da Espanha. Em hebraico, o judaísmo sefaradi. Até mais.